Olá, estamos falando diretamente do estúdio da Acaerte no bairro de Coqueiros, em Florianópolis. Este é o podcast Pense Rádio, Pense TV, uma campanha da Acaerte. Nós estamos conversando com personagens, com profissionais de várias áreas das emissoras associadas de rádio e televisão. E o nosso convidado é uma das vozes mais conhecidas de Santa Catarina. Estamos falando do narrador Paulo Branchi. Pensando em trabalhar em rádio e TV? Ouça quem entende do assunto. Pense no seu futuro. Pense Rádio, Pense TV. Um podcast da Acaerte. Paulo, obrigado pela sua presença e vamos agora então falar um pouquinho da tua trajetória. Você é de Maravilha, né, Paulo? Maravilha, nasci lá, vivi até os 17 anos em Maravilha, comecei a trabalhar em rádio na Difusora de Maravilha, Rádio Difusora 1440 AM na época, e a partir dali rodei bastante em várias emissoras. Você começou em que função? No Operador de áudio, operador de som, mas foi muito rápido. Em 2 semanas que eu estava na rádio, eu já comecei também a apresentar o programa e a fazer a narração de jogo, que sempre foi a minha grande paixão. Eu entrei em rádio pela paixão por narrar jogos e a partir daí não paro mais, né? Como é que o rádio entra na tua vida? Ouvindo. Quando eu era criança, adolescente, eu ouvia muito as emissoras de rádio do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre particularmente. Lá no Oeste a gente acompanhava pelas ondas curtas, era a nossa internet da época. O que você escutava? Muito futebol. Eu gostava era de futebol, acompanhava todos os jogos e a partir do ouvir fui despertando uma paixão. Então aquilo já veio de criança praticamente, né? Eu queria trabalhar em rádio, era uma paixão que despertou e eu fui trabalhando sempre nesse sentido. Quem são os seus mestres, assim, que você tem como base? Armindo Antônio Ranzolin, narrador que fez história na Gaúcha e na Guaíba, em Porto Alegre. Osmar Santos, São Paulo. Osmar José Santos Carlos Araújo, no Rio, que ainda está aí, incrivelmente, continua fazendo e fazendo bem já, com acho que quase 90 anos, né? José Carlos Araújo. Você escutava também o Fiore Gigliotti, não? Fiore Gigliotti também. Também é dessa época, eu via bastante, mas não era assim o meu narrador preferido, Sim. Embora um narrador marcante, né? Abre-se as cortinas e começa o grande espetáculo. Como eu morei um tempo em São Paulo, meu pai escutava muito Bandeirantes, né? A Bandeirantes, sim. Emissora fortíssima, né? E você fala um pouquinho das emissoras que você passou, Paulo. Então, eu trabalhei na Difusora de Maravilha, foi pouco tempo. Depois eu fui para Cunhaporã, do lado de Maravilha, na Iracema, uma rádio nova que surgia na época. Fiquei lá 2 anos. Tive uma passagem muito rápida na Peperi de São Miguel do Oeste. Trabalhei em Concórdia bastante tempo na Rádio Rural. Quase 4 anos eu trabalhei na Rádio Rural em Concórdia. Tive uma passagem muito rápida na Aliança em Concórdia, muito rápida na Brasil Novo de Jaraguá do Sul. E aí vim para Florianópolis, onde eu trabalhei em todas as que fizeram e fazem futebol. Guararema, um bom tempo. Guarujá, 3 vezes. CBN, 2 vezes. Um tempo muito grande lá, foram 13 anos praticamente no total. E atualmente na Jovem Pan News, Floripa, 103,3 FM, aplicativo, e agora YouTube, agora é Que tudo legal, junto. né, Paulo? E nesse meio tempo, eu fui para Porto Alegre e trabalhei 96, 97 na Band de Porto Alegre. Foi uma experiência bem legal também. Você trabalhou em emissoras fortes, principalmente no Oeste, né? Vamos falar um pouquinho da importância do rádio na região. Você que é de lá e sabe da importância do rádio. As rádios são fortes, elas têm um vínculo muito grande com a sociedade, né, Paulo? É uma presença muito forte na comunidade, porque o que é o rádio? O diferencial do rádio em relação às grandes mídias é poder falar do probleminha lá da rua e falar do jeito que as pessoas daquela comunidade entendem, com aquele sotaque, com aquela linguagem, essa proximidade. Sim. Que o rádio dá, nenhum outro veículo consegue, e aí é que está a força do rádio. Por isso, nessas cidades pequenas do oeste de Santa Catarina, o rádio continua tão relevante quanto era lá nos anos 70. Nos grandes centros não deixa de ser, porém ele passou a ter um outro formato em função da presença das mídias digitais. É o rádio serviço, Paulo, que até hoje é assim, né?
Serviço, sim, serviço, informação, aquilo de falar do pequeno problema lá da rua, lá do bairro. Então, eu acho que os comunicadores se identificam, né? A informação se identifica com esse ouvinte. Flexibilidade, dinamismo, é rápido, é barato, não tem custo para vir rádio, a não ser que vai ouvir pela internet, aí precisa ter uma internet tem custo, mas se sintonizar na frequência não tem custo nenhum, é muito rápido e é barato. Você se lembra da sua primeira narração? Lembro. Lembra mesmo? A minha primeira narração foi assim. A Rádio Difusora de Maravilha fazia uma coisa que eu não vi nenhuma outra emissora fazer. Ela fazia áudio-rádio. Como é que é? Não era audiotape. Ia para o interior, para as linhas, né? As comunidades chamadas linhas, gravavam um jogo domingo à tarde, reproduzia esse jogo à noite na rádio. Não era ao vivo? Não era ao vivo. Porque tinha pouco telefone na época. Sim. Os telefones eram raros. As primeiras transmissões passaram a ser feitas por telefone, por rádio, depois das famosas linhas 4 fios de transmissão que a Telesc instalava. Instalava a Telesc no estado de Santa Catarina. Sim. Então, tinha um jogo para gravar. O narrador, que era o titular, teve um problema de saúde. Theo de Carne, eu lembro bem o nome dele, já faleceu. E aí, o diretor da rádio já me conhecia, porque eu havia feito muitas gravações antes de trabalhar na rádio. Você treinava? Que eles acompanhavam, eu treinava, então eles já me conheciam. E me disseram, olha, Paulo, precisamos de um narrador. Linha chinelo queimado. Os times eu não lembro. Devia ser o Flamengo, era o Flamengo de chinelo queimado com uma Esporte outra amador. equipe. Aí eu subi na carroceria de um tratorzinho, colocamos um gravador, fita cassete, gravamos o jogo e à noite reproduzia o jogo na rádio. Na íntegra? Na íntegra. Foi assim que eu comecei a narrar. E o engraçado é que às vezes o operador se atrapalhava e botava o primeiro tempo até chegar aos 30 minutos de fita, e aí depois, em vez de botar a sequência certa, ele botava já o segundo tempo, aí tinha que botar. De vez em quando dava um rolo assim. Mas era um sucesso de audiência e um sucesso financeiro, porque a rádio conseguia faturar bastante, os patrocinadores da comunidade tinham interesse, e à noite todo mundo ficava ouvindo, queria ouvir o nome dele, ouvir o nome da comunidade, enfim. Mas o pessoal sabia, o ouvinte sabia que era gravado. Sim. E deu muito certo por muito tempo. Depois, quando o telefone ficou mais comum, aí não tinha mais motivo, transmitia-se utilizando o telefone. E depois dessa primeira narração gravada, foi num final de semana. No outro final de semana, eu já narrei um jogo ao vivo, aí sim, utilizando o telefone para transmitir, e não parei mais. Você se lembra do que era? Futebol também? Futebol. Uhum. Futebol amador da região. Sim, né? sim. E aí, tremeu ou não? Dá aquele nervoso. Até hoje, dependendo do jogo, dependendo do momento, dá um friozinho na barriga e tem que ter aquela adrenalina, que é o que indica que a gente continua com aquela paixão, aquela gana, aquela vontade de fazer. Né? Ô, Paulo, imagino que você deva ter transmitido em várias situações adversas, né, digamos. Você se lembra de alguma? Muitas. Olha, naquela fase inicial, eu falei aí das transmissões por telefone, a gente ia para as comunidades e os telefones ficavam longe dos campos. Futebol amador, a gente tinha que puxar até 1.000 metros de fio, uma extensão do telefone onde estava em uma residência até o campo para poder fazer a transmissão. Só tinha transmissão, não tinha retorno. Então a gente falava para o operador de som, se estiver me ouvindo, dê um corte na música, que estava no ar, e a gente ficava ouvindo pelo ar. Aí ele dava um corte na música, tá bom, o volume tá bom, dá mais um corte na música, tá, dava mais um cortezinho na música. E a gente ia ajustando assim. Então, já era um drama para conseguir fazer essas transmissões. E depois, num ambiente mais amplo, mais profissional, transmitindo jogos profissionais, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande com as linhas de transmissão, porque para fechar um circuito, a gente pedia as linhas para as empresas de telecomunicação, as estaduais, Santa Catarina, a Telesc Nacional, era a Embratel, e precisava fechar um circuito que, às vezes, envolvia 4 pontas
do estádio para a central da cidade, da central da cidade para a central da Embratel, Brasília ou Rio, e de lá voltar para chegar até a rádio. Então era um drama, muitas vezes Imagina o delay, né? Não tinha, nesse sistema não dava delay. Não dava delay. Mas era um drama porque às vezes caía, às vezes você transmitia e não sabia se tinha chegado, porque o retorno não funcionava, mas a transmissão estava chegando. Então a gente enfrentava uma dificuldade técnica muito grande. Hoje está muito mais simples. E você chegou a ter algum problema com a torcida? Muitos. Em Santa Catarina, em Chapecó, a gente transmitia no Índio Condá, hoje é Arena Condá, as cabines distantes, bonitinhas. Na época a gente ficava na frente do torcedor, assim. E aí quando gritava um gol, todo mundo se virava e jogavam água e outras coisas, né? E tudo. Em Joinville era pior ainda. No Ernesto Schlen Sobrinho, a gente ficava praticamente junto com a torcida. Era um horror aquilo. Teve colegas lá que sofreram agressão. E também jogavam água e copos. Não diferente no Orlando Scarpelli, que até hoje ali, para quem fica embaixo, junto à torcida, tem problemas. Na ressacada sempre foi mais alto, porque a estrutura de cabines é bem posicionada, mas mesmo com aquela altura toda, eu já levei garrafada. Alguém jogou uma garrafa d'água lá de baixo. É mesmo? Que explodiu lá em cima na cabine. E ainda hoje, se você ficar muito próximo da torcida, em função do grito que você dá quando ocorre um gol, está correndo risco. Então, teve muitas situações assim de pressão do torcedor. Não teve nenhuma, ao menos no meu caso, eu envolvido, muito grave, muito séria. Mas esse tipo de confusão aí teve muito e ainda tem. Ô Paulo, as pessoas podem não se tocarem como existe uma preparação antes da narração do jogo, propriamente dito, né? O narrador, o comentarista, eles precisam estudar estatísticas, estudar informações dos clubes, chegar horas antes, né? Quanto tempo você chega com antecedência para... Depende do jogo, depende da situação. Por exemplo, clássico, que ocorreu no Orlando Scarpelli recentemente. Eu fui para lá ao meio-dia, a gente fez um programa... O jogo era 4h30. 4h30. Eu fui para lá ao meio-dia, a gente fez um programa ao vivo especial e saí de lá 8h30 da noite. Então, uma jornada mais esticada, jogo mais importante. Num jogo normal, a gente chega 2 horas antes, 3 horas antes, para sair 1 hora depois, aproximadamente. Só que antes de chegar lá, tem que cuidar, não dá para beber. A alimentação já tem que ser uma alimentação também mais leve, tem que cuidar desse aspecto, tem que se preparar para deslocamento, tem problema de trânsito, tem que ir antes, não tem como chegar atrasado porque o ouvinte não vai esperar, uma série de fatores. E do ponto de vista da informação, tem que ficar atento a quem vai jogar, quem não vai jogar, qual é o time adversário, o que tem nesse time adversário, tem que pesquisar jogador por jogador. Hoje está mais fácil porque você abre um aplicativo, tem ali a ficha de todos os jogadores, enfim, mas tem que fazer um estudo sobre o jogo, sobre os times, enfim. Não é só chegar e... Não é chegar e sair falando. Às vezes tem que fazer uma revisão de regras, porque surgem lances, olha, surgiu o lance tal, foi dado esse tipo de interpretação, o que está por trás disso. Então, uma coisa é gostar de futebol, outra coisa é transmitir futebol, implica aí em conhecimento muito grande de regulamento, de regras, de estratégias de jogo, do trabalho que faz o treinador. Hoje, o futebol ampliou muito o olhar mais, que eu posso chamar assim, um olhar mais... Técnico, né? Porque muitas áreas entraram no futebol. Por exemplo, como evoluiu a preparação física. A fisiologia não entrava no futebol. Psicologia, né? Psicologia não entrava. Nutrição não entrava. A medicina evoluiu muito, ganhou muito espaço, a medicina. O marketing entrou muito forte no futebol. Hoje são departamentos inteiros de marketing em um clube de futebol. Comunicação, como evoluiu. Então,
quando você olha assim para o futebol, você olha para quase todos os segmentos da sociedade que estão lá dentro e que você precisa ter um pouco de entendimento, um pouco de visão. Gestão financeira, não se falava nisso. Planejamento estratégico, não se falava nisso em futebol. É como se toca uma empresa. Exato. É a mesma ideia, a mesma visão. Os clubes estão, né, começando cada vez mais profissionais. Né? E tem que ser, né, Paulo? Porque não há outra saída. Não dá para tocar um clube de uma maneira amadora, né? Cheio de cartola. Na base da empolgação e da paixão, não vai mais. Esse modelo já passou, esse modelo foi importante para fazer o futebol ser o que ele é hoje, com muita gente tirando o dinheiro do bolso para tocar e garantir a sua paixão. Um presidente, por exemplo, Sim. né? Mas hoje não é mais assim. No meu clube também já fizeram bastante isso. O Santos. Santos. Não, mas todos os clubes, não foi só o Santos. Todos os clubes eram tocados assim. Sim. Hoje, mesmo quem não virou SAF, tem essa visão. E trabalha assim dentro de um conceito profissional, planejado, em todos os sentidos. O próprio Flamengo, que sempre foi o clube da bagunça, olha o que o Bandeira de Melo fez no Flamengo e o que é o Flamengo hoje, sem ser uma SAF. Mas a maioria dos clubes estão virando SAF. E ainda mais, quando vira SAF, tem esse olhar, que é um olhar profissional, que visa lá na frente a saúde financeira para sustentar sempre um futebol forte. Bom, Paulo, imagino que por causa da sua função, você viajou bastante. Viajei bastante. Se não tivesse trabalhado no jornalismo como narrador esportivo, eu não teria conhecido o Brasil como eu conheço. Todos os cantos do Brasil aí, não tem uma cidade que tem futebol que eu não fui. Você já tem contagem ou não? Não, eu nunca fiz. Eu sou meio relapso em guardar fotos, guardar gols, essas coisas. Eu não tenho muita coisa, não. Eu nunca fiz contagem, mas fui em estádios, aí eu fui em todos também. Algumas coisas da América, Buenos Aires. Bomboneira, não? Bamboneira. Sério? Lá no Vélez Sarsfield, no estádio do Vélez. Fui para Assunción, no Paraguai, Montevidéu. Estive lá no Centenário 2, 3 vezes. É diferente fora? Não, é tudo muito parecido. O futebol é universal. Tanto no planejamento dos estádios, quando você olha assim, para a arquitetura dos estádios, tanto os mais modernos quanto os mais antigos, até porque a FIFA agora criou um padrão, né, para arenas novas. E antigamente era assim, um ia copiando o outro, né, vindo do modelo inglês, como na cultura de fazer bem ou fazer mal, na cultura da paixão e até da violência, né? Sim. Tudo muito semelhante, ainda mais aqui nas Américas, né? Tudo muito semelhante. Já que vamos puxar esse gancho aí que você falou da violência, né? A gente teve recente aí um caso de torcedor. Eu nem chamo de torcedor, né? Porque o torcedor é outra coisa, né? Os bandidos lá que brigaram na Arena Joinville, Brusque e Avaí, esse foi um dos casos, né? E eu noto, Paulo, que não é só Santa Catarina, não é só o Brasil, a gente vê outros casos também pelo mundo, né? Como é que você analisa essa situação, Paulo? É que o futebol não está fora, né? Não é um segmento fora da sociedade. Então, a violência ela está generalizada e, evidentemente, ela entra também no futebol. Só que no nosso tempo de adolescência, nós já temos uma boa estrada. Essas brigas ligadas ao esporte, ligadas ao futebol particularmente, eram disputas de adolescentes querendo mostrar que eram melhores, querendo mostrar que o seu time era melhor, querendo afirmar, como dizem os psicólogos, afirmar a personalidade. Aquela coisa do gurizão querer ser macho. Sim. Briga a soco, briga a tapa, a pontapé e ficava por isso. Hoje há coisas bem mais pesadas, a infiltração do tráfico, a infiltração do crime. Então, não é briga especificamente por esporte, é uma coisa mais pesada. Quantas mortes a gente já viu, quantos feridos graves a gente já viu. Pois é. Utilização de armas. Os caras vão armados, né? Então, tem coisas bem mais pesadas hoje envolvidas do que simplesmente essa briga de torcida. Hoje é uma briga de vândalos que vem
de disputas de outros segmentos e se infiltram no futebol. E aí é até difícil de resolver isso, né, Paulo? Tem que ser um trabalho muito pesado, né? E só com discurso não se resolve isso. Tem que ter ações efetivas da Polícia Militar, da Civil, da Polícia Federal, todos os E segmentos. os clubes também podem ajudar, né? Os clubes podem ajudar. Eu acho que os clubes têm, de certa forma, se comprometido, porque estraga o produto deles. Não é bom para os clubes. Pô, péssimo. Os clubes têm se comprometido, têm procurado fazer, mas como eu disse, esse tipo de problema não é o clube que vai resolver. Sim, sim. Ele é parte É um tipo de crime que tem que ser tratado pelo Estado. Segurança pública. Como segurança pública. É. Eu acho que esse é o ponto. O que o clube faz, que é de responsabilidade dele, e todos hoje, até por regulamentos do campeonato, fazem. Vai ter um evento, vai ter um jogo importante, eles informam ao setor de segurança do Estado, a previsão de público, informam o que precisam de efetivo, colocam seguranças próprios, funcionários e por aí vai. Acho que essa é a parte que tem que fazer o clube. Agora, a criminalidade, aí quem tem que combater é o Estado, são as forças de segurança do Estado. Sim. Só queria voltar na questão das viagens. Você já narrou no Maracanã? Muitas vezes. Deve ser um clima fantástico, Muitas né, vezes. Paulo? No Maracanã antigo, que era uma loucura mesmo, com mais de 100 mil, 120 mil pessoas Meu no Maracanã, Deus. saindo gente pelo ladrão. Era aquele estádio antigo, né, que não Sim. tinha nem cadeiras, enfim. E também, muitas vezes, já no novo Maracanã, com cadeiras, aí sim, dá um ambiente assim de teatro. Até as cabines, na época eram cabines apertadas, agora não, é tudo amplo, bem posicionado, ótimo visual. Enfim, é um espetáculo à parte, não só o Maracanã. Sim. A Arena do Grêmio, a Arena do Palmeiras, do Corinthians. A Vila, já foi na Vila, não? Muitas vezes na Vila Belmiro. A Vila é um alçapão, né? A vantagem para quem narra na Vila é que, como o estádio é pequeno, qualquer cabine tem um visual bom, Legal. mesmo que a cabine não seja lá muito boa. Agora, incomparável com essas grandes arenas aí que foram construídas no futebol brasileiro, né? Eu te perguntei do Maracanã, porque eu fui uma única vez no Maracanã, eu fui assistir Flamengo e Botafogo, uma final de Taça Rio, alguma coisa assim. Foi 3-2 pro Flamengo, 3 gols do Romário e 2 gols do Túlio Maravilha, lembra? Um jogaço. O nível era bom, hein? Jogaço. E eu fiquei arrepiado, eu nunca senti nada igual. Eu já fui em outros estádios, Morumbi, Pacaembu, enfim, o Leandro Scarpelli. Aquele Maracanã, para mim, é outro papo, né? Agora, Paulo, vamos começar... É que o Maracanã está no imaginário, do brasileiro, né? Como, assim... O palco de grandes... É o palco, né? É o lugar das grandes cerimônias do futebol, exato, né? Exato. Não, E agora tá essa brigaçada toda lá, né? De Flamengo, Botafogo... Vasco, Fluminense e Flamengo... Está perdendo um pouco da majestade, né? Porque completo. os clubes estão querendo ter os próprios estádios, então o Maracanã vai ficar assim como aquele estádio para momentos especiais. Paulo, o jovem que está ouvindo e assistindo a gente agora e está interessado em começar nessa área de narração esportiva, que conselhos que você daria para esse jovem? Estude bastante, eu acho que é o primeiro ponto. E não é só estudar jornalismo, comunicação, mas é estudar futebol. É diferente de gostar de futebol. Eu acho que para ser um bom profissional nessa área, diferente do que era um pouco mais atrás, eu mesmo comecei assim, sem ter uma preparação adequada. Eu acho que hoje, por isso que eu falei há pouco, como o conhecimento, de uma maneira geral, como a ciência entrou no futebol, tem que ter um entendimento mais amplo do que é o futebol. Não é só o esporte, tem um negócio por trás, tem muito conhecimento envolvido. Então, eu acho que tem que estudar o futebol como um todo, estudar a comunicação, se preparar bem para quando começar, não sofrer tanto. Claro que só a experiência é que vai dar aquele algo mais. Porém, se chegar com uma preparação teórica antes, eu acho que o caminho fica muito mais fácil. Paulo, a narração esportiva foi desde sempre um reduto masculino. E hoje, as mulheres estão ocupando
esse espaço. O que você acha dessa ocupação desse espaço, das meninas que já estão narrando? As mulheres são sempre bem-vindas no futebol, porque sempre foi um lugar dos homens, né? E demorou para as mulheres entrarem no futebol. Eu acho muito saudável. Como elas ocuparam espaço como assistentes, porque elas têm uma competência superior à maioria dos homens, porque a mulher já nasce, de acordo com a evolução, naturalmente com a visão periférica desenvolvida, que é fundamental para uma assistente. Porque na evolução, as mulheres aprenderam a cuidar do fogão, dos filhos e da casa ao mesmo tempo. Enquanto os homens iam caçar e tinham que focando, desenvolver a visão focada, menos a periférica. A maioria, ao menos, né? É possível desenvolver a visão periférica, mas dá trabalho. E claro que com essas novas tecnologias isso está ficando meio semelhante também. Mas eu viajei um pouco na questão das assistentes para explicar como elas caíram bem, trabalhando como assistente e até como árbitras principal também. E na comunicação não é diferente, elas começaram muito bem e ocupam hoje um espaço de destaque como repórteres, como apresentadoras de programas. A narração é um pouco mais complicado para as mulheres e elas estão avançando bastante também, crescendo nessa área, porque o tom de voz agudo para chegar mais alto, ele às vezes distorce muito. Estou falando de uma questão técnica. Sim, não estou dizendo que é impossível, que é inviável e que não é bom, não é agradável. Mas eu vejo as mulheres sofrendo ainda nessa questão, na hora do gol e tal. Na TV aparece menos, no rádio isso é mais complicado. Tanto é que no rádio está difícil para as mulheres conseguirem avançar um pouco mais. Nós temos narradoras? Poucas. Olha, no momento... Eu não me recordo. Posso estar... Havia em São Paulo uma menina lá que estava narrando no rádio, mas teve algumas tentativas. Na televisão é mais, né? A televisão já... Está consolidado, né? Já consolidaram um espaço bem significativo. Agora no rádio é mais complicado, por isso que eu falei. Porém, não é impossível, não é inviável. Claro. E às vezes é uma questão de hábito também. Exato. Porque a gente tem um público muito masculino, acostumado com transmissões masculinas. Sim. Uma narração feminina fica mais difícil de assimilar. Sim. Porém, com novas gerações e com mais mulheres também acompanhando, elas podem avançar também nesse segmento. E o próprio futebol feminino, que vem crescendo, né? Sim, Isso ajuda bastante, né? Aí já cria um outro segmento dentro do segmento. E não tem mais como segurar também. O futebol feminino, ele está crescendo e ele vai crescer pelo interesse que existe e pelo incentivo que está existindo. Às vezes não é o ideal, mas existe dos clubes, da FIFA e da CBF. Então é um processo, são 100 anos só de homens. E agora nós temos aí 10 anos em que há um incremento em relação ao feminino. Tem muito caminho, né? Tem um longo caminho pela frente, mas o importante é que o segmento está se abrindo também para as mulheres. Paulo, muito obrigado. Eu ficaria aqui falando contigo o dia inteiro, que eu acho que rende. Tem histórias. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Eu é que agradeço. É uma oportunidade sempre diferente e excelente para falar um pouco do que a gente faz. O podcast Pense Rádio, Pense TV fica por aqui. Até a próxima edição. Esse foi mais um Pense no Seu Futuro. Pense Rádio, Pense TV, um podcast da Acaert. Acompanhe os próximos programas nas redes sociais da Acaert.